Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 13, a ressurreição de Moisés. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença para estudar a tua mensagem no livro de Deuteronômio. Queremos que o teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, nos fazer entender o teu carinho, o teu cuidado para com Moisés, e o teu carinho e o teu cuidado para conosco, os teus filhos. Todos os filhos e filhas teus vão receber deste Pai maravilhoso o mesmo cuidado, a mesma atenção. Pai eterno, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A ressurreição de Moisés. Nós estivemos estudando durante este trimestre o livro de Deuteronômio. E o final de Deuteronômio fala sobre a morte de Moisés. Deuteronômio não fala sobre a ressurreição de Moisés. Mas, queridos, a Bíblia explica a Bíblia. Quando você compara Antigo e Novo Testamento, você pode entender a palavra de Deus. Por isso nós lemos aqui o verso áureo. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Judas, verso 9. O livro de Deuteronômio começa quando o povo de Israel estava ali na fronteira da terra de Canaã. Conforme diz aqui em Deuteronômio capítulo 1, verso 5, eles estavam ali nas campinas de Moabe. Isso está em Deuteronômio 1:5. Mas lá no final de Deuteronômio 34, verso 1, fala também que eles estavam nas campinas de Moabe, pouco antes de possuir a terra. Essa integração marca os limites, o início e o fim do livro de Deuteronômio. Desta vez, porém, o profeta Moisés subiu ao topo do monte e teve uma visão do país inteiro. Miraculosamente, Deus mostrou para Moisés a visão de toda a terra prometida. Queridos, Deus se comunicava com Moisés face a face. Ao nos aproximarmos do final do estudo do livro de Deuteronômio, chegamos também ao final da vida de Moisés, pelo menos nesta terra. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 470, diz assim: Moisés sabia que iria morrer sozinho, porque Deus falou com ele. Ele não subiu um monte sem saber o que iria acontecer lá em cima. Deus o avisou. Moisés sabia que ele iria morrer sozinho. Não seria permitido a nenhum amigo terrestre acompanhá-lo em suas últimas horas. Havia um clima de mistério e solenidade em torno da cena que estava perante ele, que fazia com que ele sentisse um aperto no coração. A mais severa prova era separar-se do povo de quem havia cuidado e a quem demonstrara tanto amor. Povo com o qual seu interesse e sua vida tinham estado unidos durante todo este tempo. Contudo, Moisés havia aprendido a confiar no Senhor e com inquestionável fé entregou sua vida e seu povo à misericórdia e ao amor de Deus. A vida e o ministério de Moisés revelaram, assim como a sua morte e a sua ressurreição, revelaram muito sobre o caráter divino. Deus é amor. Você pode confiar nele. Você não precisa entender tudo o que Deus pede para você, mas confie nele, porque ele sempre planeja o melhor para você. Na parte de domingo, o pecado de Moisés, parte 1. Mesmo em meio à apostasia do povo de Israel durante a peregrinação no deserto, Deus proveu amorosamente, milagrosamente para os filhos de Israel, proveu-lhes o pão, proveu-lhes a água. Por mais indignos que fossem, a graça fluía para eles. No presente, nós somos igualmente recipientes da graça divina, não porque a mereçamos,
mas porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Além da abundância de pão, de alimento que Deus proveu para o seu povo, miraculosamente, Deus também proveu para eles a água. Sem a água, eles teriam morrido naquele deserto seco, quente e desolado. Falando sobre essa experiência, Paulo escreveu assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 4. Aqui nós lemos: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo, e aqui diz a pedra que os seguia. Queridos, tudo era milagre. A nuvem de sombra durante o dia era um milagre, era o anjo do Senhor. A coluna de fogo à noite iluminando o acampamento, aquecendo-os, também era um milagre. O pão que caía diariamente, o maná, era um milagre. E também a rocha. Onde eles acampavam, lá estava a rocha. Por isso Paulo diz, e a rocha os seguia. Por quê? Não era uma rocha literalmente rocha, era Jesus Cristo. Paulo diz a rocha espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus fez provisão para o seu povo, não porque eles merecessem, porque eles estavam em pecado muitas vezes, eles estavam em apostasia muitas vezes, mas Deus continuou provendo as suas necessidades. No livro Patriarcas e Profetas, página 411, a serva de Deus diz: onde quer que em suas jornadas necessitavam de água, esta jorrava ali das fendas da rocha, ao lado do seu acampamento. Onde eles acampavam, ali estava a rocha, para prover água. Embora a Bíblia relate somente 2 vezes em que a água jorrou da rocha, mas imaginem, queridos, quantas dezenas e centenas de vezes Deus fez a água jorrar da rocha, porque eles tinham que beber água diariamente. Por isso, queridos, assim como o maná, também a água jorrando da rocha eram constantes milagres mostrando o amor de Deus, o cuidado de Deus, provendo-lhes pão e água, sustentando a saúde deles, porque não tinham doenças, nem os pés ficaram inchados, nem as sandálias envelheceram, nem a roupa que vestiam envelheceu. Tudo era milagre. Deus tomou sobre si a responsabilidade de cuidar desta multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres e crianças caminhando pelo deserto. Deus assumiu a responsabilidade. Quando tirou-os do Egito para conduzi-los à terra de Canaã, Deus assumiu esta responsabilidade de cuidar do seu povo. Deus também, meu querido irmão, minha querida irmã, assume a responsabilidade quando Ele nos tira do Egito do pecado e nos coloca no caminho para a Canaã celestial. Durante todo este percurso que estamos atravessando o deserto, caminhando para a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, Deus assume a responsabilidade de prover para você pão e água, cuidados da sua saúde. Ele é que nos preserva em vida. Jesus Cristo, nosso Salvador, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abra sua Bíblia em Números capítulo 20. Números capítulo 20 e vamos ler então os versos 1 até o verso 11. Números capítulo 20 e o verso 1 até o verso 11. Aqui nós lemos: a morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau?
lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem d'água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e fale à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: ouvi, agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Depois de tudo que Deus tinha feito pelo seu povo, os sinais, as maravilhas, a libertação milagrosa, finalmente estavam nas fronteiras da terra prometida. E então, o que aconteceu? Faltou água, e começaram a conspirar contra Moisés e Arão. Será que o Senhor não podia prover água para eles, como havia feito tantas vezes antes? Claro que sim, e Deus o faria. Observe, porém, as palavras de Moisés ao bater na rocha 2 vezes. Moisés disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Números capítulo 20 e o verso 10. Notamos ira na voz de Moisés, pois ele os chamou de rebeldes. O problema não foi a ira de Moisés, que foi ruim o suficiente, porém muito compreensível, mas o problema foram as seguintes palavras. Moisés falou: teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Como se ele ou outro ser humano pudesse tirar água de uma pedra. No momento da ira, ele pareceu se esquecer de que somente o poder de Deus, atuando entre eles, poderia fazer tal milagre. Ele, mais do que todos, deveria saber disso. Queridos, quando nós lemos aqui Números capítulo 20 e o verso 8, está muito claro que Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha. A água sairia da rocha unicamente pelo fato de Moisés falar com ela. Por quê? Aquela rocha era uma rocha espiritual. Paulo diz: a pedra era espiritual, a pedra que os seguia é Jesus Cristo. Bastava falar e a pedra fluiria água. Mas aqui diz que Moisés não somente falou, ele estava irado, ele perdeu a paciência, ele falou de uma forma nervosa e ele feriu a rocha 2 vezes. Queridos, Moisés deu a entender que o milagre tinha sido operado pelo seu poder, que a fonte do milagre estava nele. Ele falhou em dar glória a Deus. O erro de Moisés foi deixar de glorificar ao Senhor, dar glória ao Senhor, fazendo com que o povo entendesse que a fonte daquela água era Deus e não ele. Em vez disso, ele se comportou como se fosse um mago egípcio, focalizando o poder da magia em lugar de destacar o poder divino. A transgressão de Moisés é o erro de qualquer líder, a tentação de substituir Deus. Queridos, Deus quer glorificar o nome dele através da minha vida e da sua vida. Deus quer tirar glória para o seu nome, usando você, usando a mim. Nós somos simplesmente agentes de Deus, instrumentos nas mãos de Deus. Mas a glória de um milagre, de uma cura, qualquer coisa que Deus opere por seu intermédio, a glória pertence a Ele. Por isso aqui em Isaías capítulo 42, o verso 8, Deus fala assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A minha glória, pois, a outrem eu não darei.
Deus é zeloso da sua glória. Ele é Deus soberano, o único Deus no céu e na terra. E Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Bendito seja este Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este Deus que conduziu o seu povo pelo deserto e cuidou do seu povo. Ele também cuida de você, meu querido irmão. No momento em que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador, você começou a caminhar do Egito para o céu. E durante esta caminhada toda, Deus está cuidando de você. Descanse nos braços de Jesus. Aquiete-se. Entenda que Ele fará provisões para todas as suas necessidades. Aleluia. Na parte de segunda-feira, o pecado de Moisés, parte 2. Abra sua Bíblia agora em Números, capítulo 20, vamos ler os versos 12 e 13. Números, capítulo 20, e os versos 12 e 13. Aqui nós lemos: E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Queridos, no mesmo instante em que Moisés pecou, Deus falou com ele, dizendo: Portanto, como não me crestes a mim, ou seja, eles não demonstraram fé no poder divino. Eles agiram como se fossem mágicos egípcios, fazendo sair água da rocha, mas não era assim. Eles sabiam que aquela rocha não era rocha, era Jesus Cristo, era uma pedra espiritual. Queridos, não era a primeira vez que Deus estava fazendo a água sair da rocha. Eles deveriam glorificar a Deus. Por isso Deus disse: Porquanto não me crestes a mim. Deus disse: eu pedi para você falar à rocha, e você bateu 2 vezes, como que tomando para si a glória que pertence a Deus. Por isso vocês não vão entrar na terra prometida. Não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. E novamente, aqui em Deuteronômio capítulo 31, no verso 2 nós lemos: E disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar, além disto o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Deus já tinha falado com Moisés: Você não vai entrar na terra prometida. Queridos, por que é que Deus foi duro com Moisés? Será que o pecado de um líder é o mesmo que o pecado do membro da igreja? Será que Deus considera tudo igual? A Bíblia mostra que o pecado na vida de um líder é tratado com maior severidade. Esse é o exemplo que nós vemos na vida de Moisés. Aqui em Deuteronômio capítulo 34, lemos também no verso 4. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Repetidas vezes Deus disse: Você não vai entrar, você não vai entrar. Mas Moisés conhecia Deus. Moisés conhecia o amor de Deus. Moisés não se apavorou quando Deus disse: Você não vai entrar. Eu vou mostrar para você a terra prometida, mas você não vai entrar lá. Por que Moisés não se apavorou? Porque ele descansou tranquilamente nos braços de Deus. Porque ele conhecia o amor de Deus. Queridos, quando você conhece a Deus, você sabe que Ele planeja sempre o melhor para você. Se alguma coisa ruim está acontecendo hoje na sua vida, é porque Deus permitiu para algo maior, algo melhor. Moisés entendia, não entrar na terra prometida, para ele foi uma tristeza, foi uma dor no coração. Mas ele, conhecendo a Deus, sabia: Deus certamente está planejando algo melhor, algo maior para mim. Eu confio em Deus. Segundo o texto que nós lemos, havia mais no pecado de Moisés do que apenas a tentativa de tomar o lugar de Deus, o que já era grande o suficiente. Ele também mostrou falta de fé.
Por isso Deus disse: não crestes em mim, o que para alguém como Moisés seria imperdoável. Afinal, esse era o homem que, a partir do evento da sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, versos 2 a 16, teve uma experiência com Deus diferente do que ocorre com a maioria das pessoas. E ainda de acordo com o texto, Moisés não creu. Números capítulo 20, verso 12, não creu em mim, ou seja, mostrou falta de fé no que o Senhor havia dito e, como resultado, falhou em santificá-lo diante dos filhos de Israel. Em outras palavras, se Moisés tivesse mantido a calma e feito o correto, mostrando a sua própria fé e confiança em Deus em meio à apostasia, ele teria glorificado o Senhor diante do povo e sido novamente um exemplo de fé, de obediência verdadeiras. Observe também como Moisés desobedeceu ao que o Senhor lhe disse especificamente que fizesse. Em Números 20, verso 8, diz claramente que ele deveria somente falar à rocha. Aqui nós lemos, Números 20, verso 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fale à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Fale à rocha. Não era para bater na rocha. E agora lemos também o verso 9, Números 20, o verso 9 e o verso 10. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Não fez menção de Deus. Aqui nesse momento, Moisés não falou de Deus, provendo-lhes a água. Falou: nós tiraremos água desta rocha para vós? Bater na rocha e fazer com que saísse água foi realmente um milagre, mas não um milagre tão surpreendente quanto apenas falar com a rocha, porque isto foi o que Deus pediu para Moisés: fale à rocha. Superficialmente pode parecer que o julgamento divino sobre Moisés foi extremo. Depois de tudo que ele passou, não teria permissão de cruzar o Jordão até a terra prometida. Desde que essa história é contada, indaga-se: por quê? Por um ato precipitado, o que ele esperava por tanto tempo lhe teria sido negado. Nós não entendemos todos os propósitos de Deus. Moisés, a princípio, quando Deus lhe negou entrar na terra prometida, ele não estava sabendo que Deus o ressuscitaria logo em seguida. Mas, queridos, ele confiou em Deus. Você não precisa entender para confiar, para crer. Você tem que crer para entender. É assim hoje. Você pode não estar entendendo tantas coisas que acontecem na sua vida, mas creia em Deus. Permaneça fiel a Deus. E entenda que Deus é amor. Deus é graça. Deus é perdoador. Deus quer salvar você. E Deus pesa e mede cada provação, cada sofrimento, antes de liberar a provação. Antes desta provação chegar até você, passou pelas mãos do Pai Celestial. E Ele nos ama. Assim como Ele permitiu as provações na vida do seu próprio Filho Jesus Cristo na terra, Ele permite também as provações na vida de todos os filhos, de todas as filhas. Porque nós somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Deus permite as provações para a nossa purificação, para a nossa edificação, para que o caráter de Jesus Cristo brilhe em você. Aleluia! Na parte de terça-feira, a morte de Moisés. Depois de chegar tão longe e passar por tanta coisa, ficar fora do cumprimento da promessa feita a Abraão, Deus fez a promessa: darei esta terra à sua descendência. Gênesis 12, verso 7. Vamos ler agora Deuteronômio capítulo 34 e os versos 1 até o verso 12. Deuteronômio 34, 1 a 12. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan,
e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-ta para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Um profeta com quem Deus falava face a face. A vida de Moisés está dividida em 3 ciclos de 40. Os primeiros 40 anos, Moisés foi preparado para ser faraó do Egito, senhor do mundo. Mas os próximos 40 anos, ou seja, dos 40 aos 80 anos, Moisés viveu este ciclo de 40, o segundo ciclo de 40 anos, ele viveu no deserto, aprendendo a ser pastor de ovelhas, aprendendo a confiar em Deus, desaprendendo a autoconfiança e desenvolvendo a confiança plena no Altíssimo. Queridos, Moisés teve que desaprender o que ele tinha aprendido no Egito. Deus quer que você aprenda a confiar nele. A autodesconfiança, ou seja, aprenda a desconfiar de si mesmo e confie plenamente no Deus que tudo pode, que tudo sabe e que nos ama e que planeja o melhor para nós. Os últimos 40 anos da vida de Moisés, este é o terceiro ciclo de 40. Foi dos 80 anos até os 120 anos. Agora Deus pôde usar Moisés. Nos primeiros 40 anos, Moisés aprendeu a confiar em si mesmo. Nos próximos 40 anos, Moisés aprendeu a desconfiar de si mesmo e confiar somente em Deus. E então, nos próximos 40 anos, dos 80 aos 120 anos, Deus pôde usá-lo. Deus faz assim também com você e comigo. Deus quer nos convencer de que não podemos nada. Não podemos nada sem Ele. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas, se vós estiverdes em mim, João capítulo 15, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes em meu nome, isto será feito. Queridos, Deus quer que você aprenda hoje, e eu também, a confiança plena nele. Quando nós lemos esse texto aqui de Deuteronômio, capítulo 34, versos 2, 3 e 4, nós percebemos que era impossível Moisés, parado em cima daquele monte, contemplar toda a terra. Isso não dava para acontecer. Deus fez um milagre. Deus deu para Moisés uma visão da terra de Canaã. Deus deu para ele uma visão de toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale do Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Deus fez um milagre dando uma visão para Moisés. Deus mostrou o seu amor, o seu carinho para com Moisés, dizendo: está vendo tudo isso, Moisés? Eu estou mostrando para você. Você não vai entrar ali. Moisés não se revoltou, não desistiu, mas ele confiou neste Deus que nos ama. Queridos, como é que nós podemos desconfiar de Deus? Depois de tudo o que ele fez na sua vida, depois de ter dado o seu próprio filho Jesus para morrer por nós, de toda esta história de amor e de graça, como é que nós podemos desconfiar de Deus? Eu sei que você e eu, como pecadores, como somos, nós temos a tendência de desconfiar. Nós temos a tendência de desistir.
Nós temos a tendência de desanimar. Nós temos a tendência de achar que estamos abandonados, que Deus não está nos ouvindo. Deus sempre nos ouve. Não se perde uma única oração. Não se perde nenhuma única oração. Deus ouve todas as orações. Mas Deus responde às orações de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle. A oração não é fazendo Deus fazer a nossa vontade, mas a oração, através da oração, nós descobrimos a vontade de Deus, os planos de Deus para nós. Queridos, a morte de Moisés é narrada na Bíblia para mostrar como os filhos de Deus podem morrer, tranquilos, confiantes em Deus. Por isso a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, capítulo 14, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, falando da morte dos filhos de Deus, aqui nós lemos, Apocalipse 14, e vamos ler então o verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Moisés está entre os bem-aventurados que morreram em Cristo Jesus, descansou das suas obras, e as suas obras seguem, falando do amor de Deus. A vida e a obra de Moisés, elas continuam revelando o amor de Deus, o cuidado de Deus. Eu posso imaginar Deus falando com Moisés, depois de você ver toda esta maravilhosa terra que eu prometi para o meu povo, você vê que eu vou cumprir com a promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus diz, eu também vou cumprir com a promessa que eu fiz a você. Eu posso imaginar Deus dizendo para Moisés, Moisés, agora eu vou colocar você para dormir. Deita aqui, Moisés. E Moisés, pacientemente, confiando no poder deste Deus que é o nosso Pai Celestial, Moisés ali se deitou e Deus o colocou para dormir. O sono da morte. O sono da morte do qual somente a voz de Deus vai nos despertar. Queridos, aqui diz simplesmente Deuteronômio 34 e o verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale. Deus o sepultou na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Queridos, Deus colocou-o para dormir, Deus o sepultou. Mas este não era o fim de tudo. Deus também o ressuscitaria. Queridos, quando nós estamos com Deus, o final é feliz. Deus tem um final feliz, maravilhoso para aqueles que são filhos e filhas dele. Assim também, você e eu. Mesmo que não vivamos até a segunda vinda de Jesus Cristo. Muitos de nós vamos morrer antes da segunda vinda de Jesus. Mas não importa. Nós estaremos morrendo em Cristo Jesus, entendendo que o final feliz será na segunda vinda de Jesus Cristo, quando todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, glorificados, para serem arrebatados para o céu. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a ressurreição de Moisés. Este é um tema polêmico. Eu tenho visto os teólogos discutirem sobre este assunto, porque muitos não creem que Moisés foi ressuscitado por Deus. Nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos que a morte é um sono inconsciente. Todos os que morrem estão dormindo inconscientemente no pó da terra, esperando a ressurreição. Nós cremos que a pessoa ao morrer, ela não vai diretamente para o céu, nem para o inferno, mas fica dormindo no pó da terra. É porque nós cremos desta forma, é porque a Bíblia nos ensina desta forma, que nós sabemos que Moisés, ao morrer, não subiu imediatamente para o céu. A Bíblia não ensina que os mortos bons, os salvos em Jesus Cristo, vão para o céu imediatamente após a sua morte. A Bíblia também não ensina que os mortos vão para o inferno ou vão para o purgatório. A Bíblia simplesmente ensina que os mortos em Cristo
ficam dormindo no pó da terra, até o dia da ressurreição. É isso que diz aqui em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Aqui nós lemos. Vamos ler a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Existe muita ignorância com relação aos mortos. O Espiritismo ensina que as pessoas morrem, mas morre somente o corpo, e que a alma continua reencarnando, alcançando a perfeição. No budismo, no hinduísmo, em todas essas religiões pagãs, eles creem que morre somente o corpo. Esta doutrina de que a alma é imortal, de que morre só o corpo, ela não é bíblica. Queridos, e esta doutrina pagã da imortalidade da alma veio para dentro do cristianismo através da igreja romana, e através da igreja romana passou para todas as igrejas evangélicas e protestantes, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que os mortos estão dormindo no pó da terra. Isso é o que nós lemos aqui na primeira carta aos Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E agora diz o verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, assim como Jesus morreu e foi sepultado e foi ressuscitado, assim todos os que amam a Deus, eles poderão morrer, e se morrerem serão sepultados e também serão ressuscitados. E quando forem ressuscitados, serão ressuscitados com corpos glorificados. Aqui diz o verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos, para o povo de Deus existe a morte? Sim, mas existe também a ressurreição. Não é reencarnação. Reencarnação não existe na Bíblia, mas existe a ressurreição. É o ato de Deus trazer à vida aqueles que estão dormindo no pó da terra. Queridos, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 34, versos 5 e 6, fala claramente que Moisés morreu e ele foi sepultado. Ali não fala da ressurreição de Moisés. Porém, o Antigo e o Novo Testamento se completam. E quando você abre a Bíblia aqui em Judas, você abre a sua Bíblia em Judas, que tem um só capítulo, você pode ler então o verso 9 de Judas. E aqui no verso 9 de Judas diz: mas o arcanjo Miguel. Quem é o arcanjo Miguel? Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Quem é o chefe dos anjos no céu? Será que existe um chefe dos anjos no céu? Satanás queria ser o chefe dos anjos no céu. Por isso ele batalhou contra o chefe dos anjos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo recebe o nome de Miguel quando ele está em batalha contra Satanás. Todas as vezes que Jesus entra em guerra, em batalha contra Satanás, ele usa o seu nome de guerra. Nome de guerra de Jesus é Miguel. Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. Só existe um que é igual a Deus. Não existe um anjo que é igual a Deus. Existe o Filho de Deus que é igual a Deus. E ele tem um nome de guerra, Miguel. Por isso, quando fala arcanjo Miguel, está dizendo o chefe dos anjos, chamado Miguel, que é igual a Deus. Quando contendia com o diabo, e aqui ele está contendendo com Satanás, e disputava a respeito do corpo de Moisés. Por que Jesus Cristo, por que Miguel estava disputando com Satanás o corpo de Moisés? Porque Satanás não queria que Moisés fosse ressuscitado. Satanás estava reivindicando Moisés como sendo dele. Ele é pecador, ele me pertence. Mas, queridos, todos aqueles cordeirinhos que morriam no santuário terrestre tipificavam Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que um dia morreria pelos pecadores. E Moisés morreu crendo neste cordeiro simbólico, que era um tipo de Jesus Cristo. Moisés morreu crendo
na salvação provida por Deus através do Deus Filho, a Bíblia mostra Moisés como sendo o primeiro pecador que morreu e que foi ressuscitado. O Antigo Testamento fala de Enoque e de Elias, que foram arrebatados para o céu em vida, sem verem a morte. Mas Moisés é o primeiro pecador que morreu em Cristo, crendo em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que foi ressuscitado, glorificado e arrebatado para o céu. Qual é a certeza que temos de que Moisés foi ressuscitado e foi arrebatado para o céu? Ah, queridos, porque ele apareceu para Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Em Mateus capítulo 17, você encontra aqui o Monte da Transfiguração. Quando Jesus Cristo foi transfigurado, quando a divindade de Cristo irradiou através da sua humanidade. Ali estavam Pedro, Tiago e João, Jesus, e apareceram também Moisés e Elias. Nós lemos em Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Ou seja, era a divindade de Jesus irradiando através da humanidade. E o verso 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Se nós não crêssemos naquilo que a Bíblia ensina, de que os mortos ao morrerem não vão para o céu e nem para o inferno, para aqueles que não creem na Bíblia, para aqueles que acham que os mortos ao morrerem já vão para o céu, o fato de Moisés ter aparecido aqui no Monte da Transfiguração não seria, neste caso, uma prova da sua ressurreição. Porque se eles creem que os santos que morrem já vão diretamente para o céu, eles entenderiam que Moisés foi para o céu porque ele, ao morrer, foi levado para o céu. Mas nós cremos na Bíblia, que mostra que os mortos não são levados para o céu na hora da morte. A recompensa não é dada na hora da morte. Queridos, a recompensa tanto dos salvos como dos perdidos não é na hora em que eles morrem, será na hora em que eles forem ressuscitados. Eclesiastes capítulo 9, abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ver então o verso 6, 5 e 6. Eclesiastes capítulo 9 e os versos 5 e 6. Aqui diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não têm recompensa. Mas quando será a recompensa dos mortos? Na ressurreição. Por isso existem duas ressurreições, a dos salvos e a dos perdidos. E aqui diz em Eclesiastes 9, verso 6 agora, até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos, os mortos estão dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição. Por isso, em João capítulo 5, abra sua Bíblia, em João capítulo 5, fala da ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. João capítulo 5, vamos ler então o verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Duas ressurreições. A recompensa será dada na ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a condenação. Queridos, porque nós cremos que a morte é um sono inconsciente e que todos os mortos em Cristo estão dormindo no pó da terra, esperando a segunda vinda de Jesus, quando Ele os chamará à vida, os ressuscitará, porque nós cremos desta forma, porque a Bíblia que ensina assim, nós entendemos que Moisés, ao morrer, foi ressuscitado por Deus. Por isso que em Judas, verso 9, Jesus Cristo, o Miguel, ele com seu nome de guerra, Miguel, está disputando com Satanás o corpo de Moisés. Vamos ler novamente Judas, o verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés. Era óbvio que Satanás não queria que Moisés ressuscitasse. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Você acha que Jesus Cristo perdeu para Satanás na disputa pelo corpo de Moisés? Não. Jesus Cristo nunca perdeu nenhuma batalha com Satanás. Lá no céu, Apocalipse capítulo 12, fala que quando houve guerra no céu, Miguel, que é o nome de guerra de Jesus, lutava com seus anjos contra Satanás com 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos estava lutando a favor de Satanás. E 2/3 dos anjos estavam lutando com Jesus Cristo contra Satanás. E aqui diz em Apocalipse 12, verso 7: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. E o verso 8 diz: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Jesus venceu a Satanás no céu. Quando Jesus Cristo nasceu na terra, da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, viveu 33 anos vencendo a Satanás, porque ele nunca pecou. E ao morrer na cruz, ele venceu a Satanás porque morreu sem pecado. Morreu porque incorporou os nossos pecados, mas ele mesmo não tinha pecado. E ele venceu a Satanás na manhã da ressurreição, quando saiu do túmulo, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia, e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus sempre venceu a Satanás. E você acha que quando ele disputou o corpo de Moisés, ele não venceu a Satanás? Ele venceu, ressuscitou Moisés, levou-o para o céu. Por isso, queridos, quando nós lemos Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17 mostra Moisés e Elias vivos. Eles apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. Capítulo 17 de Mateus, verso 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Queridos, Moisés está no céu representando todos os mortos em Cristo que serão ressuscitados, glorificados. Lá já temos este representante nosso, Moisés. Mas lá no céu também tem Elias. Elias representa todos os que serão arrebatados em vida, sem nunca terem visto a morte. Todos aqueles que forem arrebatados para o céu, sem passarem pela experiência da morte, eles já têm um representante lá no céu, é Elias. Elias e Moisés. Queridos, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, porque ele não poderia estar vivo no céu se ele não tivesse sido ressuscitado, porque nós cremos na Bíblia, que diz que os mortos ficam dormindo no pó da terra, até que sejam ressuscitados. Deus salva os seus filhos do Antigo Testamento que creram no Cordeiro de Deus que viria ao mundo morrer pelos pecadores. Deus salva os seus filhos que vivem no Novo Testamento em nossos dias, porque nós cremos no Jesus Cristo que veio e que morreu e que ressuscitou e que subiu ao céu e que vai voltar. Bendito seja Deus pelo plano da salvação que tem sido de sucesso, de vitória. E o final feliz não é a morte, não é a sepultura, mas é a ressurreição, é o arrebatamento do seu povo para o céu. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a ressurreição dos filhos de Deus. A ressurreição de Moisés é um exemplo da nossa ressurreição. Em vez de entrar numa Canaã terrestre e depois numa Jerusalém terrestre, Moisés entrou na Canaã celestial e na Jerusalém celestial. Moisés foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Não sabemos quanto tempo Moisés ficou dormindo no pó da terra, mas para ele não fez diferença. Isso também é verdade em relação a todos os mortos ao longo da história, porque os que estão dormindo no pó da terra não têm consciência do tempo que ali ficam. Se ficaram mortos 100 anos ou 500 anos, eles não sabem.
porque a morte é um estado de sono inconsciente. Fecharemos os olhos na morte. E o próximo evento que vamos assistir e contemplar é a descida triunfante e gloriosa de Jesus Cristo, que virá para buscar aqueles que são dele. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 13. Aqui nós lemos: E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, queridos, a crença, ou seja, a doutrina da ressurreição, ela é puramente bíblica. É a base da nossa esperança, porque se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, ele está morto. E os mortos não sabem nada, não podem fazer nada. Não existiria salvação para nós se Cristo continuasse morto. Mas louvado seja Deus, a Bíblia prova de que Jesus Cristo ressuscitou. A sua sepultura está vazia. Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, eu o ressuscitarei. Queridos, a ressurreição é uma doutrina puramente bíblica que traz a chama da esperança para os filhos de Deus. Verso 16: Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia! Jesus ressuscitou e ele foi feito as primícias dos que dormem. E ele ressuscitou exatamente no dia das primícias. E juntamente com ele, aquela multidão que ressuscitou também com ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Aqui nós temos versos 50 em diante. Mateus 27, versos 50 em diante. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muitos corpos de santos foram ressuscitados. E o verso 53: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, todos os que foram ressuscitados na ressurreição de Jesus, só saíram dos túmulos depois da ressurreição dele. Ou seja, Jesus ressuscitou primeiro. Quando Jesus morreu na cruz, houve um tremendo terremoto e abriram-se os sepulcros. Mas os mortos foram ressuscitados depois da ressurreição dele. Explica Mateus 27 e o verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Queridos, a ressurreição das primícias dos mortos. Jesus e todos os que ressuscitaram com ele, ressuscitaram no dia das primícias, exatamente no dia 16 de Nisan. O dia 14 era o dia da Páscoa, o dia 15 era o dia dos pães asmos, e o dia 16, o dia das primícias. Jesus não ressuscitou no dia errado. Ele ressuscitou como primícias dos mortos no dia das primícias, e ascendeu ao céu com aquela multidão que ressuscitou com ele, apresentou as primícias diante do Pai lá no céu, e o Pai aceitou as primícias dos mortos. Estas primícias dos mortos ressuscitaram, eles todos glorificados, e já estão no céu. Entenda, meu querido irmão, que do Antigo Testamento nós temos ali a informação de que Elias, Enoque e Moisés estão no céu. Mas esta multidão de primícias que ressuscitou com Jesus Cristo, eles já estão no céu. As primícias dos mortos representam a grande seara de mortos. Todos aqueles que morreram em Cristo e que serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus,
eles são a seara dos mortos. Mas as primícias desta seara dos mortos já está no céu. Existe também a seara dos vivos, aqueles que nunca vão morrer e que vão encontrar Cristo em glória e majestade sem passarem pela experiência da morte. É a grande seara dos santos vivos. E os santos vivos também têm primícias, que são os 144 mil. São primícias dos santos vivos. Agora voltando para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver então o verso 20 em diante. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ressuscitados em Cristo. Queridos, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 em diante, nós lemos: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela ressurreição de Moisés, bendito seja Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é o penhor e a certeza de que todos os que morrem crendo em Cristo serão ressuscitados. Queridos, aproxima-se rapidamente o dia em que Jesus Cristo vai descer do céu com glória triunfante para buscar aqueles que são dele. Este é o dia mais glorioso da nossa vida. É para isso que estamos nos preparando. Jesus Cristo tem um final feliz. O último capítulo da história do cristianismo não é o túmulo de Jesus, selado pelo selo romano. Não, queridos. A história da vida de Jesus não terminou na morte, mas terminou na ressurreição. Assim também, queridos, a vida sua e a minha vida não vai terminar na morte. Mesmo que morramos, seremos ressuscitados em glória para encontrarmos Jesus Cristo nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Exatamente como diz aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles nas nuvens são os que foram ressuscitados. Os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados do verso 16, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E agora o verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavras de consolo, palavras de conforto, de ânimo, para que você não perca o ânimo, que você não desanime. Em breve Jesus Cristo voltará e arrebatará você e a sua família. Aqueles que são de Jesus Cristo, comprados pelo seu sangue, ele virá para buscar aquilo que é dele, propriedade dele. Eis aquilo que nós somos, propriedade de Jesus Cristo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele pagou o preço na sua primeira vinda, e agora na sua segunda vinda, ele voltará para buscar aqueles que ele comprou. Queridos, que bendita promessa, que bendito plano, este sonho de Deus para com aqueles que são filhos e filhas dele. Ora, vem Senhor Jesus, eu deixo com você esta bendita esperança da segunda vinda de Jesus e da ressurreição e do arrebatamento da igreja de Deus para o céu. Um final feliz
glorioso. Alegre-se com esta bendita esperança. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de meu Jesus. Amém.